Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre livros, então se você é novo por aqui, já se inscreve e clica no sininho para você ficar sabendo quando eu postar algum vídeo. Hoje eu venho aqui falar sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu pensei muito se eu iria fazer esse vídeo ou não, porque já deixando aqui já contando logo de cara, eu não gostei do livro, tá? E no ano passado eu só fiz vídeos sobre livros que eu gostei. Eu li alguns livros como, por exemplo, o A Insustentável Leveza do Ser, que eu disse num vídeo meu, não lembro qual agora, mas eu comentei que eu não tinha gostado do livro e eu resolvi não fazer um vídeo. Mas esse ano eu fiquei pensando, né? Eu li esse livro aqui, eu pensei bastante, eu conversei muito com o meu marido também. E ele falou assim, se você tá com vontade de fazer o vídeo, faz, né? Então eu vim aqui fazer esse vídeo. O Tudo é Rio é um livro que eu já imaginava que eu não iria gostar, porque eu já tinha visto trechos em alguns lugares da internet, então eu já tinha, assim, na minha cabeça uma ideia de que acho que eu não vou gostar desse livro, mas eu resolvi ler mesmo assim, porque é um livro que muita gente fala, né? Muita gente falou e muita gente ainda fala sobre. É um livro brasileiro, é um livro contemporâneo. Então eu queria ver, né? Ter a minha opinião sobre esse livro. Eu não faço isso com todos os livros, né? Tem livro, por exemplo, se for, não sei, um young adult da vida, eu já olho assim, eu já sei que eu não vou gostar e eu nem pego pra ler porque não é o estilo que eu quero ler no momento, não diz muito com a pessoa que eu sou, né? Assim, não condiz muito, né, com a pessoa que eu sou no momento. Então eu não pego pra ler. Mas o Tudo é Rio, ele é um livro que se propõe, né, a ser uma literatura voltada para o público adulto. Então eu sabia que ele é um livro, né, que ele é um livro que divide muitas opiniões na internet, principalmente, por causa do tema. E então eu queria ler para ter a minha própria opinião, saber o que eu acho, né? Mas ele não estava na minha lista de prioridades. E um dia, em janeiro, ele foi a minha segunda leitura do ano. Eu li logo depois que eu finalizei o Via Gêmito, do Domenico Starnone, que também tem vídeo aqui no canal, se você não viu eu vou deixar linkado aqui em cima. E eu estava no sebo, eu fui lá buscar alguns livros que eu tinha comprado, e aí eu encontrei o Tudo é Rio lá, e eu falei assim, vou levar pra ler, acho que tá na hora assim de ler. Eu li bem rapidinho, eu acho que eu li em uma semana, foi no finalzinho já de janeiro, porque ele é um livro bem curtinho, ele tem 206 páginas. E é uma escrita muito fácil de ler, é rápido. Então, foi bem rapidinho. Esse vídeo vai ter spoilers, então se você não gosta de receber spoilers e você quer ler o livro, eu sugiro que você leia primeiro e depois você volta aqui para assistir, tá? Então, assim, a gente tem aqui, para quem não sabe, uma história que acompanha 3 pessoas que essas 3 pessoas são o Venâncio, a Dalva e a Lucy, né? Ou em alguns momentos eu posso acabar falando Lucy, porque ficou na minha cabeça a pronúncia em inglês, tá? Mas a Lucy. E a gente acompanha esse trio, né? Vamos assim dizer. Como eu falei, esse é um livro que divide muitas opiniões na internet, justamente por causa do tema e da forma como o livro termina, tá? Então aqui a gente vai ter uma história que a Carla Madeira resolveu contar, a história de uma mulher que perdoa, que sofre uma violência e perdoa. E isso gerou um burburinho, então a gente tem, né, a gente vai encontrar pessoas que vão dizer que o livro romantiza a violência e que o livro
e que a Carla Madeira tá fazendo um desserviço pro feminismo e etc. Bom, enfim, né? A gente tem essa coisa. E me parece que é um livro que ele tem, assim, extremos, sabe? As pessoas que leem, elas vão para extremos. Ou elas amam o livro, ou elas detestam o livro e, né, vira aquela briga naqueles polos que a gente já sabe que acontece na internet, né? Do 8 ou 80. Tá, então assim, o que aconteceu? Como eu disse, a gente tem essa história da mulher que perdoa uma violência. Beleza? Beleza. Isso a gente a Carla Madeira fala sobre isso. Antes de eu ler o livro, eu vi entrevistas, né? Eu vi, na verdade, a entrevista dela no Roda Viva, achei bem interessante. Eu gosto de algumas coisas que a Carla Madeira fala, concordo com ela em muitos pontos. Então eu fiquei mais curiosa de ler o livro. Por quê? Eu não vejo como um problema você escrever a história de uma pessoa que sofre uma violência, né, que ela apanha ali do companheiro e que ela perdoa. Eu não acho isso um problema. Eu acho que o escritor ele tem que ser livre para escrever sobre histórias, né, para escrever o que ele quer escrever. Então, eu não acho que isso é um problema, eu não acho que isso atrapalha o movimento feminista, etc. Eu acho que você pode escrever essa história porque também existem pessoas que perdoam, né? Então não vejo problema algum. Mas eu não gosto da forma como foi feito. Eu acho que a história poderia ser boa, mas ela não foi bem executada, sabe? A ideia não foi bem executada, na minha opinião. Porque a gente vai ter aqui, nessa história, como eu falei, essa mulher casou com esse homem e logo no início do livro, ele tem um ciúme, né, assim, doentio. Depois que eles têm um filho, ele entra no quarto e vê ela amamentando o filho e ele é tomado por um ciúme maluco e no livro diz que ele joga essa criança longe. E aí essa criança morre, então você vai ter esse luto, né, dessa mulher, esse casal até, né, porque ele joga a criança longe e ele bate na Dalva. E aí você vai acompanhar, né, a Dalva ali sem falar com ele por anos e ele começa, enfim, eu não vou contar a história toda, mas assim, ele vai frequentar esse bordel, né, onde ele conhece a Lucy, que é uma prostituta, tá? E aí começam alguns probleminhas pra mim, tá, na história. Eu acho que poderia ser interessante. A ideia, quando eu vi a ideia, eu falei assim, tá, eu acho que talvez seja ok, seja legal, né? Eu acho que dá pra fazer uma coisa interessante da história, mas eu não acho que foi bem executado. Por quê? Primeiro que a história em si, do que está acontecendo no presente, acaba sendo quase que irrelevante, porque você tem esse episódio e depois você tem o Venâncio indo nessa zona, né? Ele vai algumas vezes, mas você não consegue acompanhar exatamente a história no presente, porque a autora começa a te contar coisas do passado. Então ela conta o passado da Dalva e como ela conheceu o Venâncio. Tá, ok, beleza, né? Mas aí ela conta sobre os pais da Dalva. E aí ela conta sobre os avós da Dalva. E aí ela conta um pouco sobre como era o pai do Venâncio, meio que numa tentativa de explicar para o leitor, acho que até que de justificar o comportamento desses personagens. Do tipo assim, olha, o Venâncio, ele é um cara que fez isso e ele bateu na Dalva e tal, porque quando ele era criança, ele tinha um pai muito violento, que no momento que ele deixou um copo de leite cair em cima ali da mesa, entornar, né, o pai dele vai e agride, né, esse filho. E a Dalva, ela se comporta dessa forma por causa de, sabe, e começa a justificar os comportamentos dos personagens, começa a explicar pra você, deixar muito bem explicadinho pra você
para que você entenda por que o personagem é assim, sabe? E eu acho que isso é feito de forma muito rápida. O livro tem 206 páginas. Se a gente tivesse tempo, se o livro fosse longo, para que você voltasse e contasse a história antes, eu acho que a coisa ia ser melhor construída, sabe? Jogar para mim a informação de que o pai dele era violento não me faz ter pena dele, não me faz sentir nenhuma empatia pelo personagem e nem entender por que ele faz aquilo. Então, assim, ter essa informação pode fazer com que eu olhe e fale assim, ah, tá bom, eu entendi, tá, o que você quer dizer. Mas pra mim isso não significa nada, não mexeu comigo, eu não consegui criar uma ligação com esse personagem, entende? E da mesma forma, a personagem da Lucy também é uma personagem que ela passa uma boa parte do livro, né, a escritora passa uma boa parte do livro contando o passado dessa personagem e dizendo pra você que, olha, essa mulher decidiu na adolescência dela que ela iria unir o útil ao agradável, porque ela gosta de transar e aí ela pode ganhar dinheiro com isso e exercer até um certo poder sobre as pessoas. Então ela une uma coisa com a outra. E aí você fala assim, tá, beleza, para um pensamento de adolescente, ok, né? Mas assim, tem coisas que, na minha opinião, são inverossímeis, porque ela se torna uma adulta que é uma prostituta de zona, né? Não é uma prostituta de luxo, mas ela escolhe os clientes que ela quer, ela só transa com quem ela quer e ela não sofre nenhum tipo de violência. Então, assim, além disso, todo mundo que ela quer também quer transar com ela. Ela não escuta um não. E aí você que lê o livro pode dizer assim, ah, mas o Venâncio é o cara que resolve que não vai transar com ela. Beleza, né? Um cara ali, mas isso só funciona, isso só serve pra história. Ela é uma personagem que ela transa com os caras, o cara que ela quer, ela tem, e ela nunca sofre violência, como eu falei. Isso pra mim eu acho que é inverossímil, sabe? Mesmo uma prostituta de luxo que só atendesse pessoas ricas, eu acho impossível, tá? Que essa pessoa não sofra nenhum tipo de violência. Durante anos sendo prostituta, sabe? A vida toda sendo prostituta. E não teve nenhum cara que quis forçar algo e que ela não quis, tá? Assim, enfim. Essa é uma opinião minha, um pensamento meu, tá? Posso estar enganada. Mas eu acho que, na minha opinião, é viver muito no mundo de Alice. De achar que ela vai conseguir fazer isso e nunca vai acontecer nada com ela. E aí a gente tem um outro ponto, né? Como eu estava falando, sobre você contar sobre o passado e explicar. Então a gente tem esse passado longo, que é da Lucy, né? Parece que o livro é mais focado nela, porque fala muito sobre ela. Eu acho que talvez a autora tenha achado que fosse ser chocante apresentar uma prostituta que gosta de transar, mas eu não acho nada chocante. Então eu não acho transgressor. Mas a gente tem esse passado dessa personagem, é uma personagem que tem uma cena que fica na minha cabeça, que os pais dela morrem quando ela tem acho que 7 ou 8 anos, e ela era uma criança que nunca ouviu um não. Isso é escrito, tá? Isso é dito no livro. E que aí ela chega lá e fala para os pais levantarem do caixão e eles não levantam. E aí vem a frase, né? Uma frase assim, que aquela foi a primeira vez que a Lucy ouviu um não. E ela decidiu, uma criança, tá? De 7, 8 anos de idade, ela decidiu ali naquele momento que isso nunca mais aconteceria. Isso pra mim é você explicar muito pro leitor, sabe? É você dizer ali exatamente o que você quer que ele entenda, sabe? Eu posso entender isso, que ela resolve que ela vai ficar com o Venâncio, porque o Venâncio não quer ela, e ela resolve que ela vai atrás, que ela vai conseguir. Eu posso entender isso simplesmente lendo o livro. De que ela é uma pessoa que nunca teve nenhum cara que disse não, e de repente chega esse cara que não quer, e ela fala assim, como assim? Né? Eu não preciso de uma frase escrita ali certinha pra mim, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que sentir, tá?
E assim, entre outras coisas, tá? Como eu disse, esse vídeo tem spoiler, então no final você descobre que o filho deles, na verdade, não morreu, estava vivo. Então tem gente que fala assim, como você pega um recém-nascido e você joga longe, esse recém-nascido fica vivo? Isso pra mim não é nem um grande problema, porque eu acho que acontece tanta coisa. Às vezes a gente vê no jornal uma notícia de uma criança ou algo que aconteceu e você fala assim, gente, essa pessoa morreu. E na verdade a pessoa sobreviveu, né? Teve um menino aí que caiu do prédio, vários andares aí, umas semanas, e que ele sobreviveu. Eu vi uma criança que ela caiu da cama e um carregador entrou na testa dela. Então, assim, coisas absurdas acontecem. Isso pra mim não é um problema. Eu só acho que tem algumas coisas inverossímeis, eu acho que é tudo muito explicadinho. Eu não acho necessário você ter que explicar o passado dos pais da Dalva, falar do passado dos pais da Dalva e dos avós da Dalva. Eu acho que, assim, a história, na minha opinião, ela deveria ter focado no presente, no que aconteceu ali, nessa situação de que a Dalva e o Venâncio passaram, dessa violência e desse triângulo com a Lucy. Eu acho que deveria ter focado ali. Eu acho que deveria ter focado no presente. Eu escutei uma frase em algum lugar, eu acho que o meu marido que comentou comigo, que ele viu uma outra pessoa que falou pra ele, né, mas enfim. Sobre essa questão da história, sabe quando você tá dentro de um ônibus e o ônibus passa e você vê uma pessoa na calçada, o ônibus para por, sei lá, um minutinho, um semáforo, você vê uma pessoa na calçada e depois o ônibus continua, essa pessoa vai embora, você vai embora, vocês nunca mais se veem? Então, eu acho que a história aqui tinha que ser isso. A história tinha que começar com a Dalva, com o Venâncio e essa questão e a Lucy e a gente acompanhar dali pra frente. Não tinha necessidade de contar passado de personagem pra explicar pra gente que aquele personagem é dessa forma porque no passado dele não tem a mínima necessidade, sabe? Eu acho que poderia ser você acompanhar aquele recorte da vida do personagem. Ah, mas o que aconteceu antes? Não importa. E o que vai acontecer depois? Também não importa. Porque, por exemplo, o livro termina com ela perdoando, né, esse homem e eles entrando em casa. E a Carla Madeira até fala, né, na entrevista que dali pra frente você não sabe, né, sabe o que vai acontecer. Na minha opinião, eu sei o que vai acontecer, tá? Ele vai bater nela de novo. Opinião minha. Ah, Patrícia, você tá dizendo que eu não deve perdoar? Não tô dizendo nada disso, tá? Eu até, inclusive, falei aqui e volto a repetir, eu acho, não vejo problema nenhum em você escrever a história sobre o personagem que perdoa uma agressão, né? Eu vejo um problema na forma como é feita, tá? Porque a gente tem um personagem que ele tem alguns episódios ali no livro que mostram que ele é uma pessoa violenta, tá? Então, assim, na minha opinião, no final do livro, dali pra frente, a Dalva vai apanhar de novo. Por que eu não acho que o Venâncio tenha mudado? Porque, na minha opinião, a autora falhou em criar um personagem que faça com que eu acredite que ele tenha mudado, tá? Ela falhou em criar um personagem que eu consiga ter empatia, ou que eu consiga entender, ou que eu consiga ver as nuances desse personagem. Isso pra mim não acontece. Eu acho que a autora falhou com os 3 personagens, tá? Eu não acho que a Dalva é uma mulher forte e que pune o Venâncio durante esse tempo em que eles continuam morando juntos e que ela fica sem falar com ele. Eu não acho. A única coisa que eu consigo ver é uma personagem, na minha opinião, fraca. Não acho ela uma pessoa forte, tá? Porque eu acho que a autora falhou em criar, em deixar isso muito bem fundamentado ali, em conseguir fazer com que eu acredite que essa personagem realmente está punindo ele. Porque, como eu disse, você não consegue ver essa punição. Você nem consegue saber quanto tempo se passou, quanto tempo que ela está sem falar com esse personagem. Você só consegue ver que passou muito tempo quando lá no final do livro você descobre que o filho dela já está grande, que o filho dele já está grande. Então, você descobre que passou esse tempo.
Porque lendo o livro não dá para saber, sabe? Eu acho que é muita coisa que a autora tentou fazer no livro, num livro pequeno de 206 páginas, tá? Eu acho que se quisesse explicar o passado, como eu falei, deveria ter sido mais desenvolvido, o livro ficado maior, tá? Mas, como eu disse, também não acho necessário, só se ela quisesse explicar. Eu acho que a história poderia ser esse recorte da vida dos personagens e deveria ter focado nesse recorte, para que eu conseguisse entender como que é cada personagem, o que não dá para fazer. E eu acho também que a forma como o narrador narra essa história é ruim, porque eu acho que para contar essa história dessa mulher que perdoa, a gente deveria ter um narrador bem fora da ação. Como assim? O narrador não é personagem, tá? Mas ele é um narrador que ele faz muitos comentários no meio da narração. Então fica claro que a autora está colocando algumas coisas que ela acredita ou coisas em que ela não acredita, e ela tá colocando pro narrador falar, entende? Então, assim, existem autores que fazem isso, né? Você coloca no personagem características que tem a ver com você ou que são coisas completamente opostas a você, mas isso é no personagem. Então, o personagem fala aquilo, o personagem age de uma forma. Agora, o narrador ficar no meio do livro, enquanto ele tá contando essa história, ele ficar falando algumas frases de efeito e ele ficar quase que fazendo um juízo de valor, sabe? Querendo te levar para um lado que você entenda que, olha, isso aqui que eu tô querendo que você sinta, isso aqui que eu tô querendo que você entenda. Eu acho que isso não deveria ter sido feito. Então isso também é um erro. E aí faz também com que você leia um livro meio, sabe? E então, como eu falei, tem muita frase de efeito, no início não me incomodou muito. Mas uma coisa que me incomodou bastante no livro foi a quantidade de palavras relacionadas à água, né? Então, porque tudo é rio, então você tem coisas como transborda, e aí ela fala de lágrima e suor. Aqui até, inclusive, ó, no final, acho que na última página, ela fala assim, a frase, né? O narrador fala, né? O caminho alagado trazia a promessa dos corpos úmidos. Então tem isso, alagado, úmido, sabe? Eu acho meio brega, pra falar a verdade. Mas eu sei que tem gente que gosta. E aí a gente tem essa coisa, né? O livro termina com a frase Deus estava de volta. Que, como eu falei, parece que é o narrador, sabe? Jogando pra você algumas coisas assim Bom, fazendo um juízo de valor de alguns personagens, dizendo que o personagem pensa assim ou pensa assado, que o personagem se comporta de uma forma X ou Y. Eu acho que o narrador é muito dentro, entende? Eu acho que ele tinha que ser mais afastado para que ele só contasse o que está acontecendo e você tirasse as suas conclusões. Você não consegue tirar suas conclusões. Quer dizer, você consegue se você se afastar do livro. Mas se você quiser, lendo o livro não deixa você tirar conclusões. Ele fica te puxando, te levando para um pensamento, para uma certa interpretação. Então, assim, eu não gostei. Como eu disse, não tem nada a ver com a autora. A gente está falando aqui de obra, tá, gente? De obra. Inclusive, eu torço para que a Carla Madeira continue escrevendo, né? E vai evoluindo a sua escrita. Eu acho bem legal as editoras estarem apostando em nomes brasileiros, né, contemporâneos. Eu acho que isso tem que acontecer, mas eu não gostei, eu não acho que é isso tudo que as pessoas falam, tá? Muito pelo contrário, eu acho que tem muitos problemas. Como eu disse, eu fui até assim esperançosa, eu abri mesmo a minha mente, porque eu acho que a ideia, o mote ali, eu acho que dava pra ser certo, dava pra você contar uma história legal, mas na minha opinião não foi bem executado, tá? Mas eu acho que vale você ler pra você tirar a sua conclusão, ter a sua própria opinião, né? E não entrar nessa coisa de tem gente na internet falando que é ótimo, tem gente na internet falando que é uma merda, e você, sabe, ir pra um lado ou pro outro sem nem ter lido o livro.
Então, assim, essa é a minha opinião. Se você leu o livro, vamos conversar também. Comenta aqui embaixo o que você acha. Mas, gente, vamos conversar de forma como adultos, sabe? Vamos trazer os nossos argumentos sem atacar ninguém. Não estou atacando ninguém aqui. Como eu falei, não tenho nada contra a autora. A gente está falando de obra, tá? Estou falando do livro. Então, vamos nos comportar como adultos, como pessoas maduras, né? Então, como adolescente de 15 anos da internet, que quando vê uma pessoa falando mal, ou que não tenha gostado de uma coisa que ele gosta, que já vem com 5 pedras na mão para poder atacar, né? Vamos manter o nível, né, do debate, porque eu acho, ou pelo menos eu espero, que as pessoas que estejam aqui assistindo esse vídeo sejam pessoas adultas e que saibam conversar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!